Como se sabe, foi aprovada na última Assembleia Municipal uma auditoria entre os mandatos 2005, 2009 e 2009, 2013 e para o movimento Independentes por Cabeceiras de Basto, esta questão terá sido, ou poderá não passar de uma mera jogada de antecipação que pretende desviar as atenções do que realmente interessa, e já vamos perceber aquilo que interessa com o Dr. Jorge Machado, que é vereador dos Independentes por Cabeceiras de Basto e que hoje está aqui connosco. Doutor, muito boa noite, muito obrigado por estar cá. Sim, e para quem está a ouvir também. Ora, esta questão aqui de auditoria às contas, eu recordo que já o IPC tinha dito que, independentemente daquele que fosse o resultado das eleições do passado dia 29 de setembro, iria naturalmente querer fazer uma auditoria às contas e conhecer qual é a realidade dos números das contas e da atividade da Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto. Vamos começar, se calhar, aqui um pouco pelo início. A aprovação desta sugestão da Assembleia Municipal para recomendar à Câmara que faça ela própria uma auditoria ao mandato de 2005 a 2009 e 2009 a 2013, deixou-o surpreendido? De certo modo sim, porque não deixa de ser estranho que quem aparece como autor da proposta, da sugestão, seja o anterior Presidente de Câmara, que durante os 8 anos que agora pretende ver auditados, tivesse levado todos os anos à reunião de Câmara e à reunião da Assembleia as contas desses anos, as tivesse apresentado como sendo contas perfeitamente corretas, claras e transparentes, apresenta-as na Assembleia Municipal pedindo a sua aprovação, porque estavam conformes, e que agora de algum modo venha solicitar ou sugerir que se lhe faça uma auditoria. Alguma coisa aqui não bate certo, até porque eu fiz parte desses 2 mandatos, assisti e até defendi em alguns casos os relatórios e contas que foram apresentados na Assembleia Municipal, e não deixa de ser um pouco estranho. Agora, se a justificação é porque alguém tem dúvidas, eu também não tenho nenhum problema, convivo muito bem com isso, então que se faça uma auditoria. E, portanto, por esse motivo, votei eu e votaram os meus colegas do Movimento Independentes por Cabeceiras na reunião de Câmara a favor da realização dessa auditoria, sendo certo que uma auditoria a 8 anos de atividade não poderá nunca ser uma averiguação muito aprofundada, muito pormenorizada, e, portanto, os resultados nunca serão muito fiáveis, certamente, ou muito certos, muito objetivos, e, portanto, não nos parece que tenha muito sentido esta sugestão e esta aprovação da proposta. Mas o problema é que alguém tenha dúvidas, que alguém tenha receio, então acho muito bem que se faça a auditoria e esperemos pelo resultado dela. Ora, de qualquer forma, aquilo que o IPC defende é uma auditoria diferente, ou seja, nas contas do ano de 2013. A verdade é que o Dr. Jorge esteve nestes 2 mandatos quase até ao fim, portanto, de 2005 a 2009 cumpriu na totalidade, de 2009 a 2013, isso já não foi assim, porque, se a memória não me falha, terá saído da Câmara em 2012. Princípio de outubro de 2012, acho que é por aí. Portanto, o último ano já é um ano que vai funcionando sem a sua presença como vereador, mas sem funções executivas, e há questões que lhe deixam, pelo que eu percebi neste comunicado, alguma estupefação, nomeadamente a contratação de tanto pessoal que entrou para a Câmara até ao dia de eleições, a quantidade inumerável de pequenas e grandes obras e iniciativas que foram realizadas até ao dia das eleições, quando o orçamento de 2013 era, como sabemos, ainda é também da maior austeridade. Portanto, este ano, que apesar de ser vereador, não tinha funções executivas, ou seja, não tinha acesso aos números nem às decisões, teria tanto acesso como aos vereadores da oposição, deixa-lhe aqui algumas dúvidas. Sim, não tanto em relação a essa situação de ser vereador da oposição ou não, mas porque o ano de 2013 foi um ano completamente fora do vulgar, como toda a gente em Cabeceiras de Basto pôde perceber. E nós entendemos que esta proposta, esta sugestão de fazer uma auditoria a 8 anos de contas da Câmara, tem como primeiro objetivo desviar as atenções do ano de 2013. Porque nós, durante a campanha, dissemos aquilo que pretendíamos e continuamos a pretender e continuaremos a pretender no futuro é uma auditoria rigorosa às contas de 2013, porque a surpresa veio daí. No ano em que o orçamento da Câmara de Cabeceiras era extremamente recessivo, aliás, como um pouco por todo o país, em que o dinheiro era pouco, em que as necessidades eram muitas, em Cabeceiras assistiu-se a um conjunto de trabalhos por todas as freguesias do concelho, um pouco por todo lado, quer por levadas a efeito diretamente pela Câmara, quer através de empresas privadas,
Houve gente a entrar para a Câmara, não se sabe muito bem em que condições, mas gente a entrar todos os dias, então no período próximo das eleições foi uma coisa assustadora. E, portanto, a nossa dúvida e a nossa estupefação desde essa altura era como é que foi possível fazer tudo isso quando não havia dinheiro no orçamento. E, portanto, nós agora gostaríamos de saber rigorosamente o que se passou no ano de 2013, como é que se fez todo esse trabalho, quem pagou todo esse trabalho, se o dinheiro necessário estava previsto no orçamento ou não, até porque as regras agora são bastante mais apertadas, e, portanto, o que queríamos era um esclarecimento do ano de 2013 e continuamos a querer. Portanto, apesar de termos votado favoravelmente a auditoria às contas, como foi sugerido pela Assembleia Municipal, aos 8 anos, não deixaremos no momento em que... Se o IPC não tivesse votado favoravelmente a essa auditoria, dificilmente poderia apresentar outra só relativamente ao ano 2013, era um contrassenso. Exatamente. Mas nós queremos é sobretudo que no dia em que forem presentes à Câmara o relatório e as contas de todo o ano de 2013, nós nesse mesmo dia apresentaremos a proposta para que seja feita uma auditoria rigorosíssima ao ano de 2013, que é esse que sobretudo nos interessa. E portanto nesse dia faremos o que sempre dissemos, quer durante a campanha eleitoral, e continuamos a dizer hoje. E, portanto, não é por termos votado favoravelmente esta auditoria que não deixaremos de apresentar. Se a intenção era essa, a intenção não vai dar certo, porque nós vamos apresentar essa proposta e depois a Câmara, naturalmente, aprovará ou não a realização dessa auditoria às contas de 2013 e a toda a atividade da Câmara de 2013 e não apenas a algumas das suas áreas de atuação. Ora, e aqui é que a coisa poderá ser ou não complicada, porque vai depender aqui, naturalmente, daquilo que o Partido Socialista diga, se apoia esta auditoria, mas também do PSD. Sim, mas é bom que agora, uma vez que houve unanimidade, porque quer o PSD, quer o Partido Socialista votaram favoravelmente a realização desta auditoria aos 8 anos, que essa vontade de transparência das contas da Câmara Municipal também se verifique no momento em que nós apresentarmos essa proposta de auditoria às contas de 2013, que também ninguém tenha nada a esconder e que tenha toda a gente a consciência tranquila para que se faça uma avaliação rigorosíssima de toda a atividade da Câmara e de todas as contas da Câmara do ano de 2013. Nós estamos a contar com isso. Nós agora também não temos nenhum problema, também dormimos tranquilos e por isso votamos favoravelmente à auditoria aos 8 anos. Esperemos que do lado do Partido Socialista e do Partido Social Democrata aconteça o mesmo quando nós apresentarmos essa proposta no dia em que forem presentes as contas de 2013 à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal, que gostaríamos que fizesse o mesmo. Se a Câmara entender dar-lhe conhecimento ou sugerir também que se solidarize com essa decisão, porque esta é uma decisão que cabe à Câmara Municipal, mas gostaríamos que fosse também unânime nessa altura a posição de todos, para que ninguém tenha nada a esconder. Por falar em Câmara Municipal, têm sido já realizadas algumas reuniões, 2 ou 3, se a memória não me falha. 3. Como é que tem corrido estas reuniões? Como é que a presença do IPC é recebida? Tem que ser recebida obrigatoriamente, porque decorre dos votos expressos da população de Cabeceiras de Basto, como é óbvio, mas sente algum olhar de lado, alguma consternação por parte dos outros vereadores, ou as coisas funcionam muito democraticamente? Não, muito democraticamente. O ambiente tem sido extremamente cordial. Muito bem. Entre todos, acho que não deveria ser de outra forma. Aliás, todos os 7 elementos que constituem a Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto neste momento têm igual legitimidade para ocupar o lugar que decorre da eleição. Como é óbvio. E, portanto, o espírito neste momento é de colaboração, salvaguardando as diferenças que temos, e tivemos-las logo na primeira reunião. A primeira reunião, podemos até recuar um bocadinho atrás, tem a ver com a questão da Basto Vida, onde o Partido Social Democrata, através do professor Mário Leite, também aprovou esta decisão de eleger Joaquim Barreto e também Abílio Alves. Criou naturalmente aqui um mal-estar, como já percebi, entre o IPC e o próprio PSD e o Partido Socialista, mas surpreendeu de facto essa posição, essa decisão, e se calhar a apresentação até de Joaquim Barreto como o responsável máximo pela Basto Vida. Exatamente. Aliás, eu fui acusado de alguma incoerência no âmbito dessa votação e dessa proposta, porque tinha sido minha a proposta no mandato anterior para que o engenheiro Joaquim Barreto, como Presidente da Câmara, fosse o Presidente da Basto Vida, e filo e voltaria a fazer a mesma coisa hoje. Aliás, disse nessa reunião de Câmara que se a proposta fosse que o Dr. Chira Pereira, neste momento Presidente da Câmara, fosse indicado para Presidente da Basto Vida, votaria favoravelmente, porque acho que não deve ser de outra forma. E isso decorre da experiência que também tive na Câmara Municipal, quer em relação à Basto Vida, quer em relação à Munibasto.
enquanto o presidente da empresa municipal e da cooperativa não foi o presidente da Câmara, as coisas nunca funcionaram devidamente, porque no dia-a-dia havia sempre pequenas coisas que era preciso de colaboração da Câmara para com a empresa e para com a cooperativa e que sem a autorização do presidente da Câmara não eram possíveis e, portanto, no dia-a-dia, sistematicamente isso acontecia. A única forma de evitar isso era que, naturalmente, o presidente da Câmara e o presidente da cooperativa e da empresa municipal fosse a mesma pessoa, fosse o presidente da Câmara. Como eu propus na altura, como foi aprovado e como devia ser hoje. Quem devia ser o presidente da cooperativa Basto de Vida devia ser o atual presidente da Câmara. Eu sei que se fez por aí um certo jogo de palavras para dizer que era a mesma coisa, não é a mesma coisa. A diferença é que, neste momento, o presidente da Câmara chama-se China Pereira, não se chama Joaquim Barreto. E, portanto, o presidente da Assembleia Municipal atual, até como presidente de um órgão fiscalizador da Câmara Municipal, não devia ter funções executivas no âmbito de uma cooperativa que, maioritariamente, é propriedade da Câmara Municipal. Portanto, eu julgo até que existe aí uma incompatibilidade, se não for uma incompatibilidade legal, é uma incompatibilidade política, pelo menos. De qualquer forma, como não está a oferir vencimento, a coisa se calhar... Sim, mas não tem propriamente a ver com o vencimento, tem a ver com a natureza das funções que o lugar que cada um ocupa lhe dá. E, portanto, quem é fiscal não deveria trabalhar para a entidade que fiscaliza. Eu dou aqui um exemplo: se eu fosse presidente de um clube de futebol, se contratasse um árbitro para vir trabalhar comigo, certamente ele, se fosse apitar um jogo da minha equipa no domingo seguinte, seria tudo menos isento. E, portanto, é um pouco a situação que aqui se verifica e acho que daí resulta uma incompatibilidade. Penso também que daí decorre, inclusive, uma leitura que é possível, que é uma forma habilidosa de ultrapassar a lei de limitação de mandatos. Os presidentes de Câmara que tinham 3 ou mais mandatos nesta eleição não podiam ser presidentes de Câmara e, na prática, o que aconteceu nessa reunião foi que se entregou ao atual presidente da Assembleia Municipal uma boa parte da atividade da Câmara. E, portanto, ele é presidente da Câmara de uma parte da sua atividade, na prática, quando a lei de limitação de mandatos o impedia. E vejo aí, sim, uma incoerência muito grande e uma incompatibilidade grande em termos políticos entre a possibilidade de ocupar os 2 lugares. Claro que o Partido Social Democrata foi quem viabilizou essa possibilidade, porque os votos do Partido Socialista apenas não chegariam para esse efeito. E, portanto, eu fiquei surpreendido, com certeza, por parte, sobretudo, de quem passou uma campanha eleitoral e vários anos anteriores a dizer que era preciso mudar de política, mas também era preciso mudar de protagonistas. E, portanto, o protagonista principal, naturalmente, na ótica do PSD, sempre foi o engenheiro Joaquim Barreto. Como é que, na primeira oportunidade, se permitiu que esse protagonista continuasse a ser protagonista de uma parte da atividade da Câmara, quando antes se disse tudo e mais alguma coisa e que ela era a pessoa em que, em primeiro lugar, convinha mudar. Portanto, eu confesso que fiquei surpreendido. Não houve nenhum drama por causa disso. É uma opinião que cada um tem, naturalmente, é uma opinião política que tem a ver com o papel político que cada um desempenha neste momento, não tem a ver com questões pessoais e, portanto, politicamente discordamos completamente. É uma questão quase incompreensível, mas cada um fará a leitura que bem entender, porque dessa atitude, dessa votação, dessa decisão por parte do Partido Social Democrata ou de quem o representa na Câmara Municipal, e cada um fará o seu juízo e interpretará como bem entender. Não me parece que politicamente seja fácil de entender para nenhum cabeceirense minimamente atento. Pois tem a vida, enfim, essa dificuldade também nos últimos tempos. De qualquer forma, o professor Mário Leite apresentou uma justificação para a votação que assumiu, tratando-se ela de um dos compromissos, dos 10 compromissos da sua candidatura e dizendo que, enfim, que não se poderia também terminar uma série de serviços quando não é uma alternativa e a não aprovação, digamos, desta direção da Basto de Vida poderia levar a um vazio, não vou dizer um vazio legal, mas a um vazio em termos de serviços. Esses serviços poderiam ser, pelo que já percebi, enfim, realizados pela própria Câmara, não é? Não. Ou essa é uma desculpa que não cola? Convenhamos que é um argumento bastante frágil, para não se chamar outra coisa, porque não era certamente por não ser indicada a pessoa que foi proposta para Presidente da Direção da Basto de Vida que ela fecharia as portas no dia seguinte. Aliás, se não fosse eleita esta pessoa ou indicada esta pessoa, poderia ser outra qualquer, e ainda assim a Direção da Basto de Vida não é composta apenas por um Presidente. É, no mínimo, por 3 pessoas, e portanto, estando 2, a Direção continuaria a funcionar até que houvesse o Presidente da Direção
Mas... Só para esclarecermos aqui uma coisa, estas regis cooperativas e a Munibasto foram aprovadas na altura que o doutor era também vereador. Continua a subscrever a importância da atividade que elas desenvolvem. Sim, com certeza. Aliás, a Basto de Vida foi criada com uma intenção muito clara. Exatamente, de fazer trabalho que a Câmara Municipal também pretenderia fazer na área social e da saúde. E, portanto, continuam a ser duas áreas fundamentais em Cabeceiras de Basto, onde quer a Câmara Municipal por iniciativa própria, ainda que através de uma cooperativa, quer em colaboração com outras entidades destas áreas, da saúde e da ação social, a Câmara Municipal deve certamente apostar e deve continuar a trabalhar. E, portanto, não é isso que está em causa. O papel e a função da Cooperativa Basto de Vida continua a ser importante hoje, se calhar mais até do que quando foi criada. E, infelizmente, pelas condições sociais e económicas que o país atravessa e que se refletem também no nosso concelho e nas pessoas que aqui vivem. Portanto, não é de todo aí que está o problema. O problema está em quem é a pessoa que foi indicada. E não é verdade que, se não fosse esta pessoa, acontecesse um drama qualquer. Aliás, a própria proposta poderia ser retirada naquele minuto e de ser substituída por outra pessoa. Portanto, foi o Presidente da Câmara que apresentou essa proposta, o atual Presidente da Câmara, proporia outra pessoa que bem entendesse e não haveria nenhum problema, nem a Basto de Vida fecharia a porta no dia seguinte, não haveria empregos em risco. Tudo isso é um argumento que eu classificaria como muito ténue, muito frágil, e não foi de todo por esse motivo que a votação foi no sentido que foi por parte do professor Mário Leite e do PSD. A aprovação do plano de atividades e orçamento terá este ano, enfim, contornos bem diferentes, porque, para além de existir aqui o direito da oposição, de ser ouvida também, neste momento a oposição tem também aqui um papel muito mais importante, já que quem está no poder não tem a maioria, portanto dependerá, obviamente, da oposição para aprovar uma série de determinadas coisas. Poderá contar ou não aqui com o apoio do PSD, não sei, isso se verá, obviamente, e não estou a dizer que... É melhor já não dizer nada. Pois, eu nem sequer me pronuncio sobre isso, como é óbvio, estou só a fazer aqui uma constatação de factos, e conheço o professor Mário Leite há tantos anos, e o Dr. Jorge também, portanto há alguma coisa aqui, eu continuo a não acreditar em algumas coisas, mas isso é outra questão. Mas de qualquer forma este orçamento depende de facto daquilo que for também, vamos ver, negociado com neste caso o PSD e o IPC, que é portanto, o movimento que conseguiu o segundo lugar nestas eleições. Portanto, terá que haver aqui uma negociação. Já houve com o IPC alguma conversa ou não? Não, eu julgo que ainda não está esgotado o tempo para que isso aconteça. Terá que ser até quando? Até o final do ano? Em termos de funcionamento da construção do plano de atividades e do orçamento, deve acontecer agora nos próximos dias, exatamente, dentro do Estatuto da Oposição, exato, que o Executivo, neste momento, que tem maioria na Câmara e que é responsável por elaborar o documento com o plano de atividades e o orçamento para o ano que vem, ouvirá e apresentará as suas linhas mestras aos partidos e movimentos da oposição. E esse é o espaço em que, à partida, poderá acontecer alguma possibilidade de negociação sobre um ou outro ponto que quer os partidos e movimentos da oposição entendam ser relevantes e que possam ser incluídos no plano e no orçamento, e havendo algum entendimento, o sentido de voto poderá ser um. Não havendo entendimento nenhum, provavelmente o sentido da votação será outro. É certo que o Partido Socialista, que está em maioria no Executivo, precisa da maioria dos votos, mas evidentemente que julgo que nem o IPC nem o Partido Social Democrata estarão aqui numa atitude apenas de inviabilizar que o próprio Executivo funcione a partir de 1 de janeiro. A perspectiva não é toda essa. Nós gostaríamos que o documento a aprovar fosse o mais consensual possível, mas evidentemente defendemos este ponto de vista de quem ganhou as eleições, e o Partido Socialista ganhou as eleições, embora por uma margem pequena, apresentará o seu documento, a sua proposta, que no essencial terá que ser a sua. Não nos passa pela cabeça, porque o Partido Socialista não tem a maioria dos votos na Câmara, que de algum modo o plano de atividades fosse aquele que nós pretendíamos. Não é disso que se trata, mas haverá sempre lugar aí a algum consenso e algumas questões que consideramos importantes que possam ser incluídas, e isso condicionará de certo modo o sentido de voto na aprovação ou não do documento. Eu coloco nesta questão porque assistimos nos últimos 4 anos só que se passou em Mondim de Basto, que o Partido Socialista também estava na Câmara em minoria, teve que naturalmente jogar um pouco, é mesmo assim, negociar com a oposição, portanto, mas os orçamentos foram sempre passando, não foi por aí que as coisas se complicaram, portanto, com um bom entendimento entre todas as forças políticas, isso aqui poderá obviamente acontecer o mesmo também. Eu julgo que sim,
até porque não seria razoável e não seria aceitável do ponto de vista político pelos eleitores de cabeceiras que de algum modo se inviabilizasse o trabalho do Executivo, que está apenas no início de funções e, portanto, que tem o direito legítimo... Está no chamado Estado de Graça ainda. O Estado de Graça tem o direito legítimo de apresentar um plano de atividades e um orçamento que, de certo modo, reflita também a sua proposta eleitoral, o seu programa eleitoral com que se apresentou aos eleitores. Evidentemente, nós teremos sempre algumas coisas que poderemos tentar negociar, entre aspas, com o Executivo, que gostaríamos que fossem incluídas, e daí decorrerá aquilo que será o nosso sentido de voto. O que é que o IPC gostaria de negociar? O que é que acha que era importante? Nós achamos que há coisas importantes. O nosso programa eleitoral, há quem diga até, ou quem já tenha dito, que nós aparecemos nas eleições sem uma proposta. Mas é engraçado que houve partidos políticos que se apresentaram com 10 ou 12 ideias, e mais nada, 10 ou 12 frases, mais nada do que isso. E isso era um projeto político. Eram compromissos. Nós apresentamos um programa eleitoral com várias páginas, pormenorizado pelas várias áreas, com muitas ideias, mas isso não era um projeto político na opinião deles, ou não era um programa eleitoral. Agora, nós temos algumas coisas que gostaríamos de apresentar, sobretudo decorrentes daquilo que são pequenas coisas, se calhar, para o universo do Conselho, mas que são importantes ao nível, por exemplo, das freguesias, nomeadamente por parte dos eleitos que concorreram nas listas do IPC às diferentes assembleias e juntas de freguesia, se tivessem ou não sido eleitos, e são essas pequenas coisas a prioridade maior. Como é evidente, até porque defendemos isso durante a campanha, no tempo em que estamos, com restrições económicas, em que as pessoas precisam de muita coisa, mas se calhar são as pequenas coisas que no dia-a-dia interferem na sua vida, que é importante resolver. E, portanto, são essas pequenas coisas que gostaríamos, e estamos a recolhê-las junto dos nossos eleitos pelas freguesias, para que possamos depois tentar consensualizar com a Câmara a introdução ou não dessas pequenas coisas que gostaríamos de ver resolvidas. E depois há algumas áreas que apontamos como prioritárias e que não serão novidade para ninguém. Gostaríamos que o problema da água merecesse uma atenção redobrada por parte da Câmara neste próximo ano. Houve problemas de água no verão em vários sítios, gostaríamos que fosse uma prioridade absoluta para que se resolvesse de vez. Lá em cima em Outeiro ainda existem. Também continua a haver. Foz, até porque é um local muito alto. Diziam-me aqui há dias, eu não sabia, portanto, mas há ainda, e fez-se um investimento muito grande ao longo dos anos, mas há ainda necessidades importantes nesse domínio. Sobretudo nos pequenos sistemas abastecedores de água do Conselho. Exato. Refiro-me concretamente a Outeiro, refiro-me a Leiradas, a Boadela, a Moimenta, a Arosa, onde vai havendo problemas aqui e ali, e são situações que, apesar de serem pequenos sistemas e do conjunto do Conselho influenciarem apenas a vida de algumas pessoas, são questões importantes que já deviam estar resolvidas há muito. O sistema de recolha de resíduos ou de lixo do Conselho já tem uns aninhos, está a precisar de uma reformulação para que funcione melhor, sobretudo no período de verão. É preciso terem atenção que o verão é um período especial também a esse nível do resto do ano. Até é preciso, se calhar, investir um pouco mais na limpeza das nossas ruas, que também é um setor que está um pouco abandonado, e, portanto, nós vamos introduzir aí algumas das ações que gostaríamos que a Câmara desse prioridade no próximo ano em termos globais, e também essas pequenas coisas que nos vão trazer das freguesias. Agora vamos naturalmente para essa reunião de trabalho, quando acontecer, com o espírito aberto, no sentido de construir um documento que seja o mais consensual possível e que resolva aquilo que é importante resolver neste momento, sendo certo que não esquecemos que a Câmara Municipal vai ter, e o Executivo vai ter, uma dificuldade ao elaborar um orçamento para o ano de 2014, no ambiente económico e financeiro em que estamos, onde as autarquias vão ser penalizadas, como já toda a gente percebeu e como já vem sendo nos últimos anos. E, portanto, percebemos perfeitamente, até porque se tivéssemos ganho as eleições estaríamos exatamente no mesmo ponto. Não é possível fazer tudo aquilo que as pessoas querem, tudo no ano de 2014, mas gostaríamos que tudo fosse dado prioridade ao que é importante e que é possível fazer com os recursos de que a Câmara de Cabeceiras dispõe. Voltando aqui um bocadinho atrás, no que tem a ver com esta auditoria, acredita que quando ela for proposta, portanto ela será proposta quando for apresentado o relatório de contas da Câmara Municipal de 2013, ela foi apresentado aqui este relatório intermédio entre janeiro e 30 de setembro, portanto falta outubro, novembro e dezembro, mas nessa altura o IPC apresentará, portanto, uma proposta de auditoria a todo o ano de 2013. O que é que será passado? Não querendo fazer futurologia, acredita que o Partido Socialista aprove, o PSD também aprove? Acredito que sim, e o PSD também. Se é verdade aquilo que disseram em relação a esta auditoria, que não devem e não temem, portanto defendem a transparência e o rigor acima de tudo, esperemos que isso se mantenha
no dia em que apresentámos a proposta para fazer uma auditoria às contas do ano de 2013 completo e a toda a atividade da Câmara de 2013. Eu acredito que seja assim, caso contrário haverá aqui uma contradição entre este espírito que agora foi manifestado para esta auditoria dos 8 anos, que depois não se verificaria na auditoria de 2013, mais pormenorizada, mais aprofundada, mais específica e que permita obter resultados muito mais claros. De qualquer forma, este comunicado diz que há aqui uma mera jogada de antecipação, portanto, se não for aprovada esta auditoria, não fica surpreendido também. Significaria que tínhamos razão quando dissemos exatamente isso. Muito bem. Soutor, gostava só de lhe colocar uma última questão. Como percebemos, os homens e mulheres que integram o movimento continuam ativos, continuam vivos, que é mesmo assim. A última reunião da Assembleia Municipal foi um momento também de participação muito importante, independentemente de algumas questões que por lá se passaram, e estava lá ali o nosso amigo Vítor, percebeu também algumas, mas é um movimento muito importante de participação naquela que é chamada a Casa da Democracia. Isto para dizer que o movimento está vivo e que as pessoas continuam de facto a interessar-se pela vida política do seu concelho. E aquilo que se coloca agora também é o futuro do próprio IPC, que naturalmente se extinguiu, como disse, no dia 29 de setembro, logo após as eleições, mas se a memória não me falha, conversávamos aqui há uns dias sobre se transformar numa associação cívica que possa servir de apoio aos seus elementos. É isso que vai ou poderá acontecer? Já aconteceu. Uhum. Aliás, nós constituímos a associação do Movimento Independência por Cabeceiras, fizemos as eleições para os órgãos sociais no passado sábado e, portanto, demos o primeiro passo para que fosse possível consolidar este movimento como movimento cívico de envolvimento e de participação das pessoas na vida coletiva e também com o segundo objetivo, que é prestar todo o apoio possível aos eleitos pelo Movimento Independência por Cabeceiras nos diversos órgãos onde estamos representados, porque não somos um partido político, não temos uma estrutura e, portanto, de certo modo, a associação poderá ser uma forma de nos ajudarmos uns aos outros, a estarmos bem preparados, a defendermos bem os nossos pontos de vista, os interesses das pessoas que votaram em nós e dos cabeceirenses em geral, nos diversos órgãos e, portanto, a associação está agora a iniciar o seu trabalho para que possa apoiar os membros da Assembleia Municipal, da Câmara Municipal, das Assembleias das Juntas de Freguesia, do IPC, para que possam prestar um bom trabalho, porque prestar um bom trabalho não significa apenas nos casos em que se vencem as eleições. Os que foram eleitos, apesar de não terem vencido, assumiram um compromisso com a população que votou neles e, portanto, devem fazer um bom mandato e levá-lo até ao fim, para que, de certo modo, quem nos deu a sua confiança e o seu voto não se sinta traído algum tempo depois. Portanto, o nosso objetivo é exatamente esse, é continuar até ao termo do mandato, que fomos eleitos para um mandato e queremos cumpri-lo bem e que resulte do nosso trabalho, da nossa ação, algum benefício para a população de Cabeceiras de Basto e para o Concelho de Cabeceiras de Basto. A criação ou a transformação deste movimento numa associação cívica é também pensar mais além, portanto, pensar no futuro. Não lhe posso perguntar se daqui a 4 anos ou posso, mas possivelmente qual vai ser a resposta que o tempo dirá, mas naturalmente que ao fazer-se uma associação cívica ou transformar-se numa associação cívica, estar-se-á, obviamente, a pensar no futuro do IPC, do movimento, das pessoas que dele fazem parte e num ato eleitoral que pode acontecer de novo, repetindo-se daqui a 4 anos. É muito cedo para falarmos, mas... Nós somos muitos, não pensamos todos da mesma maneira, é provável que algumas pessoas tenham esse objetivo, essa possibilidade em vista, mas 4 anos é muito tempo. O objetivo principal neste momento, como lhe disse... A EFAF já decorre em 12 anos, o IPF... Sim, é verdade. Já lá está há 12 anos, portanto... Certamente, mas eu entendo que o movimento sem justificação por si só, ainda que não haja candidatura às eleições, é um movimento cívico de participação das pessoas. Quem defende uma democracia participativa não pode estar contra movimentos deste tipo, pelo contrário, deve aplaudi-los. E, portanto, a participação cívica é o primeiro objetivo, na vida coletiva aos seus diferentes níveis. E um segundo objetivo, que julgo que é legítimo, é ajuizado que, depois de termos constituído um movimento que, nos termos da lei, se extinguiria no dia das eleições, quem foi eleito tem, naturalmente, necessidade de entreajuda, porque nós não temos outra forma de o fazer. Portanto, a associação também vem de encontro a esse segundo objetivo, de, no fundo, nos ajudarmos uns aos outros, e de desempenharmos o melhor possível o lugar para onde fomos eleitos para beneficiar Cabeceiras. E, portanto, a associação também cumprirá certamente esse papel e esse é o mais importante, até porque temos entre os nossos eleitos muita gente nova que está pela primeira vez a desempenhar funções em alguns dos órgãos e, portanto, é necessário que as pessoas vão conhecendo melhor a sua função, aquilo que têm para fazer e que saibam da melhor forma defender os seus pontos de vista nos diferentes órgãos e, portanto, a associação vem de encontro a esse objetivo
objetivo e vamos cumpri-lo certamente. Depois para a frente o mandato dos órgãos sociais é de 2 anos, daqui por 2 anos haverá eleições outra vez. Nessa altura essas ideias diferentes vão certamente ser discutidas. Daqui a 2 anos terá que preparar esse caminho, se ele vier a acontecer. Certamente. Daqui por 2 anos falaremos, veremos o percurso que fizemos durante estes 2 anos, quer em relação à ajuda que possamos dar aos eleitos e ao seu desempenho, quer em relação à justificação da associação como movimento cívico e de participação dos cidadãos cabeceiras. Se a avaliação for positiva, certamente teremos mais motivos para continuar. Se a avaliação não for positiva, acho que obrigatoriamente teremos que desempenhar os lugares para que fomos eleitos até ao fim. Se outra intenção não houver, certamente ficaremos por aí, mas eu acredito que, sinceramente, os dois objetivos fundamentais da associação são ambos meritórios, são ambos importantes para o Conselho de Cabeceiras e que a associação se manterá por muitos anos, espero eu. Doutor, sei que o objetivo, e conversamos sobre isso várias vezes, do IPC era ganhar as eleições. Isso não aconteceu, mas independentemente disso, tem valido a pena, mesmo depois desse ato eleitoral, o trabalho que se está a desenvolver, quer na Câmara, quer nas Assembleias Municipal e de Freguesias, e também nas ações ou nos contactos que naturalmente vai tendo com as pessoas, porque as pessoas vão continuando a falar no IPC, portanto o nome ficou, as pessoas não se esqueceram disso. Tem continuado a valer a pena? Valeu a pena desde o início. Eu disse durante a campanha eleitoral, mesmo na noite das eleições, que não trocaria este percurso por nada deste mundo. Acho que esse sentimento é comum a quase todos os que participaram neste grande movimento, nesta grande caminhada, e que esse sentimento se mantém. Pode haver muita incompreensão, pode haver muita revolta até pelo resultado, mas nós acreditávamos sinceramente que a vitória era possível. Acho que neste momento ninguém em Cabeceiras tem dúvidas de que era possível, ao contrário do que muitos diziam no início. O que é que falta para a vitória? Tirando a conta dos votos, o que é que falta para a vitória? Eu julgo que o motivo principal, independentemente de pequenos motivos, o motivo principal foi exatamente esse. Eu julgo que houve uma parte significativa de cabeceirenses que estariam até disponíveis para votar nas nossas candidaturas e que não acreditavam que era possível ganhar. E isso de certo modo fez a diferença, porque julgo que tínhamos condições e a maioria dos cabeceirenses certamente pensavam nisso, de que era possível ganhar as eleições. Havia muita gente que dizia que não, mas eu julgo que o resultado final demonstra um bocado isso, que isso era uma possibilidade efetiva. Houvesse mais alguns que acreditassem nessa possibilidade e certamente o resultado teria sido outro. Houvesse também alguns que tivessem adivinhado que por parte, nomeadamente, do eleito do PSD, a primeira votação significativa dele teria sido esta e certamente o resultado final também teria sido outro. Não está a ver o PSD ficar sem ninguém lá dentro. Não tenho dúvidas sobre isso. E, portanto, são explicações possíveis, é uma opinião que tenho e que várias pessoas partilham, que esse foi o motivo principal. Pessoas não acreditarem que era possível vencer terá sido o motivo principal, mas haverá outros certamente. Agora, independentemente disso, o resultado foi aquilo que os cabeceirenses quiseram e, portanto, neste momento a única coisa sensata que há a fazer é respeitar essa decisão que é soberana e trabalhar